Olá, alunos! Então, esta é mais uma videoaula referente ao encontro número 2 do nível 1 do ciclo 1 do Programa de Iniciação Científica da OBMEP. Como eu já havia dito para vocês, cada ciclo são compostos de 2 encontros, certo? Nós já tivemos na semana passada nosso primeiro encontro, em que eu disponibilizei a videoaula para vocês, assim como os materiais para estudo e as atividades, para vocês me enviarem as respostas das atividades, para que eu pudesse ter noção do quanto vocês aprenderam, certo? E funcionará da mesma forma neste segundo encontro, sendo que as atividades que vocês resolveram eu vou analisar, e juntamente com essas referentes a esse segundo encontro, e a partir disso eu vou dar um conceito para vocês no portal. Na semana passada não ficou tão claro como eu queria que vocês fizessem, mas agora eu vou deixar mais claro que a forma que eu pretendo avaliar vocês, que eu quero que vocês façam as atividades é numa folha, certo? Ou no caderno, e que vocês copiem a pergunta e a resposta, todas as perguntas, e façam as respostas de todas as atividades, certo? Sendo que o mais importante não é vocês conseguirem resolver todas as atividades, mas vocês realmente se esforçarem para adquirirem esse conhecimento. E essas atividades vocês vão estar me enviando para mim no WhatsApp e no privado, tá? Não precisam enviar no grupo. Mas vamos agora para os assuntos abordados nesse encontro, que serão frações como razões ou como porcentagens, e razões e proporções, certo? Então, primeiramente, para nós tratarmos de frações, nós iremos trabalhar com uma pizza, porque é uma bela ilustração, certo? Ilustração muito fácil, muito simples de nós trabalharmos, em que nós temos aqui a ilustração de uma pizza com 16 pedaços. Ela foi dividida em 16 pedaços. Aqui nós poderíamos até dizer que são quadrantes, certo? Essa área dividida por cor, ela está dividida em 4 pedaços, e cada quadrante desse tem 4 fatias. Então 4 vezes 4 ao todo são 16. Acontece que se uma pessoa diz que come 4 fatias de uma pizza, nós, sabendo de frações, nós devemos perguntar em quantas fatias essa pizza possuía, em quantas fatias essa pizza foi cortada, porque isso é uma questão de proporção, certo? Aqui nesse exemplo nós temos que essa pizza é cortada em 16 pedaços. Uma pessoa pode dizer que come 4 fatias dela. Acontece que 4 fatias dessa pizza de 16 pedaços, nós podemos simplificar aqui, dividir os dois valores por 2, certo? Eu só posso dividir os dois valores pelo mesmo valor. Aqui no caso estou dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2, e 16 dividido por 2 é 8. Então, se uma pessoa diz que comeria 4 fatias de uma pizza de 16 pedaços, se for de uma pizza cortada em 8 pedaços, essa pessoa vai comer apenas 2 fatias. E aqui nós podemos repetir o processo, simplificando por 2 também. E nós descobrimos que se uma pessoa come 4 fatias de uma pizza de 16 pedaços, ela vai comer uma fatia se a pizza for cortada em 4 pedaços. Como eu já tinha dito aqui, sobre os quadrantes. Aqui nós podemos observar que cada diferenciação de cor equivale a 1/4 da pizza. Nós temos aqui 4 cores. Então, se uma pessoa diz que comeu 4 fatias, aqui 1, 2, 3, 4, seria 1/4 da pizza como um todo, ou 0,25 da pizza, certo? Assim como uma pessoa pode dizer que comeria 8 fatias dessa pizza de 16 pedaços. Aqui repetindo o mesmo processo da primeira, vai ser igual a 4 sobre 8, ou 2 sobre 4, ou 1 sobre 2, que é metade, certo? Aqui, como está representado em vermelho, representa as fatias em vermelho da pizza.
Então, se a pessoa disse que comeria 8 fatias da pizza de 16 pedaços, seria metade da pizza, ok? E aqui, um exemplo também muito importante ressaltar, que se uma pessoa disser que comeria 12 fatias de uma pizza de 8 pedaços, certo? 12 é maior do que 8. Então, teoricamente, nós não podemos representar isso aqui em fração. Não é a melhor forma de representar, porque a pessoa comeu uma pizza inteira mais algumas fatias. Aqui no caso são 4 fatias, mas são referente à pizza de 8 pedaços. Mas se a pizza são só 8 pedaços, então a pessoa vai comer mais 2. Então a melhor forma de representar esses 12 dividido por 8 é um inteiro, certo? Sendo que a pessoa vai comer uma pizza inteira aqui e mais 2 fatias da pizza de 8 pedaços, ok? Enquanto aqui nós temos outro bom exemplo para trabalharmos, um exemplo prático, certo? Que é uma barra de chocolate. Aqui é uma barra de chocolate com 5 tabletes na linha e 6 tabletes aqui na coluna, em que 5 vezes 6 nós temos 30 tabletes ao todo, certo? Acontece que nós podemos pegar um exemplo aqui para também entendermos as frações como razões e as razões e proporções, certo? Em que uma pessoa comeu 9 tabletes desta barra como um todo e outra pessoa comeu 8 tabletes, 2,30, aqui no caso 2,30 e aqui 8, 2,30 também. E nós podemos fazer a soma dessas frações. Nós vamos somar aqui e acontece que o 30, como se repete, como é comum nos dois lados, ele vai ser conservado. E aqui 9 mais 8 vai ser igual a 17. E esse 17 sobre 30, nós não podemos simplificar como fizemos aqui, até porque o 17 é número primo. Ele só seria divisível, uma divisão exata, por 1 e por ele mesmo. Por isso vai ficar 17 sobre 30 normalmente. Então, trazendo para isso, também para esse conceito de simplificação, nós temos aqui algo muito importante a se tratar, que é a divisão por 10, certo? Como aqui nós temos 1 dividido por 10, vai ser igual a 0,1, porque esse 1 aqui, ele permaneceu, nós fixamos ele, e a vírgula que estaria aqui depois dele, ela andou para a esquerda por causa do 10, andou uma casa para a esquerda. Enquanto aqui 1 para 100 vai ser 0,01, porque ela andou 2 casas para a esquerda. E 1,1000, 1 sobre 1000, vai ser igual a 0,001, porque ela andou 3 casas para a esquerda. Então isso aqui também é muito importante, principalmente para nós entendermos os conceitos de porcentagens que serão estudadas posteriormente. Quando nós temos aqui 1 sobre 100, que vai ser igual a 0,01, nós também podemos dizer que isso aqui é 1%, certo? 1 sobre 100. Então, isso aqui é um conceito muito importante para entender. E aqui, nós temos por último, o conceito da divisão, certo? Que também nós podemos associar a fração, que é A sobre B, sendo que o A é o dividendo e B é o divisor, certo? O A, aqui no caso, como deu o exemplo da pizza, seria as fatias que a pessoa comeu. E aqui pode ser o número menor do que o número de fatias ou o número maior. Enquanto o B é o número total, certo? B é o número total em que nós vamos relacionar o A. E A sobre B é igual a A dividido, certo? Aqui o símbolo da divisão, A dividido por B. Então, esse é o princípio básico das razões, em que nós vamos nos aprofundar agora com as atividades. Então, no exercício número 1, nós temos que Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais de sabores de chocolate e baunilha. Então,
É correto afirmar que, nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete de sabor chocolate foi. Aí que nós temos as opções. E para resolver este problema, nós vamos primeiro analisar que o primeiro pote, certo? Um dos potes, o primeiro pote, ele tem sabor de chocolate, creme e morango. Então ele tem 3 sabores. Então eu posso dizer aqui que ele tem 3 dividido por 3, certo? Ele como um todo ele tem 3 sabores, que é igual a 1/3 seria aqui de chocolate, mais 1/3 seria de creme, mais 1/3 seria de morango, correto? Enquanto o segundo pote ele tem 2 sabores, chocolate e baunilha. E aqui nós vemos 2/2 é igual a 1/2, certo? Metade do pote é chocolate, mais 1/2, metade do pote é de baunilha. Então, certo, nós temos que aqui esse primeiro 1/3 eu disse que é de chocolate, e aqui esse 1/2 eu disse que também é de chocolate. Como a questão pediu para a fração correspondente à quantidade total do sabor de chocolate, vocês podem pensar que eu poderia pegar 1/3 e somar com 1/2 e daria certo. Mas se eu pegar esse 1/3 aqui, que é referente a sabor de chocolate, ele é somente ao primeiro pote. Mas o primeiro pote, se eu juntar com o segundo pote, o primeiro ele é só 1/2, certo? Ele é só metade do valor total de sorvete. Então eu vou pegar 1/3 e vou multiplicar por 1/2, que vai ser igual a 1/6, que é o valor de chocolate do primeiro pote, mais referente ao valor total de sorvete, considerando os 2 potes. E assim eu também vou fazer com o segundo pote, 1/2 vezes 1/2, que vai ser igual a 1/4. E agora sim eu posso somar esse 1/6, que é o valor de chocolate do primeiro pote em relação aos 2 potes, com 1/4, que é o valor de chocolate do segundo pote em relação aos 2 potes. E agora sim eu vou somar 1/6 mais 1/4, em que aqui o MMC de 6 e 4 vai ser 12. 12 dividido por 6 vai dar 2, vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3, vezes 1, mais 3, certo? 2 mais 3 é igual a 5/12. Resposta correta, letra C. Exercício de número 2. A balança da figura está equilibrada. Os copos são idênticos e contêm ao todo 1.400 gramas de farinha. Os copos do prato da esquerda estão completamente cheios, e os copos do prato da direita estão cheios até metade da sua capacidade. Qual é o peso em gramas de um copo vazio? Então, aqui nós temos, primeiro vamos analisar a figura. A questão nos diz que a balança da figura está equilibrada, certo? Ele nos dá isso por certeza. Aqui nós temos 2 copos cheios de farinha, e aqui nós temos 3 copos pela metade de farinha. A primeira coisa que nós podemos analisar é que estes copos estando pela metade, nós vamos usar o conteúdo anterior, certo? Então este copo ele tem 1/2, certo? Metade da sua capacidade. Então esse segundo copo também tem 1/2 e este 1/2, porque ele cabe 2 metades, mas só tem uma cheia. Então nós já vemos que nós podemos trabalhar nessa questão com metades. Aqui nós temos 3 metades, certo? 3/2, porque aqui 3/2 vai ser igual a 1/2 do primeiro copo, mais 1/2 do segundo copo, mais 1/2 do terceiro copo. Já que nós estamos trabalhando com metade, nós vamos agora para o outro lado da balança, em que nós vamos ter 4/2, porque nós temos 1/2 referente à metade do primeiro copo, mais 1/2 que é a outra metade, mais 1/2 que é a metade do outro copo,
mais 1 sobre 2, que é a outra metade do outro copo. Então aqui nós temos 4 sobre 2, certo? 4 metades. E aqui nós temos 3 sobre 2, que são 3 metades. Então, se nós temos 4 metades e 3 metades, nós podemos ter que 4 mais 3 são 7. Nós temos 7 metades de copo preenchidos com farinha. E a informação que nós temos da farinha é que nós temos 1.400 gramas ao todo. Então eu posso pegar 1.400 e dividir por 7, que são as metades, e vai ser igual a 200. 200 o que? 200 gramas de farinha. Ou seja, cada metade de copo tem 200 gramas de farinha. Então, se aqui são 4 metades, então 200 vezes 4 são 800 gramas de farinha do lado esquerdo da balança. Enquanto do lado direito são 3 vezes 200, 600 gramas de farinha. Então, se de um lado da balança nós temos 200 gramas, 800 gramas de farinha e do outro lado nós temos 600, a balança não estaria equilibrada, certo? Para ela ficar equilibrada, nós precisaríamos de um peso a mais. E o que nós temos nessa balança a mais do que nessa? Nós temos um copo a mais, certo? E qual a diferença entre esses pesos, entre 800 e 600? Seria 200 gramas. Então aqui, se eu pegar os 600 gramas, somar com 200, aí sim eu teria a balança equilibrada. Então, se aqui eu tenho um copo a mais, eu posso afirmar que este copo ele pesa 200 gramas, certo? Então isso nos responde a pergunta: qual é o peso em gramas de um copo vazio? Seria 200 gramas cada copo desses. Exercício de número 3. Em 2019, uma escola tinha 320 alunos esportistas, dos quais 45% jogavam vôlei. Em 2010, essa porcentagem diminuiu para 25%, mas o número de jogadores de vôlei não se alterou. Então, qual era o número de alunos esportistas em 2010? Então, nós temos aqui uma questão que fala sobre porcentagem, certo? Aqui fala que em 2009 tinha 320 alunos, ou seja, esse 320 é o todo, e 45% que jogavam vôlei é a porcentagem desses alunos. Então, com porcentagem, nós poderíamos resolver esse problema com a regra de 3, que é um conteúdo um pouco avançado, mas nessa aula nós vamos resolver esse problema a partir da ideia de frações e proporção, certo? Em que nós pensamos 45% dos 320. Primeiro eu vou tirar essa porcentagem para nós termos esse cálculo. Porque 45% eu posso representar ele por 45 sobre 100. Lembra de quando eu falei de quando nós temos uma divisão por 10 ou por 100, em que a vírgula vai andar para a esquerda? Nesse caso, como é por 100, vai andar 2 casas para a esquerda. Então aqui 45 dividido por 100 é igual a 0,45. E para que eu vou usar 0,45? Para multiplicar ele, usar ele como fator de proporção, multiplicar ele por 320. Então aqui eu vou pegar o 320 e vou multiplicar ele por 0,45, que vai ser igual a 144, certo? Então eu já sei que em 2009 144 jogadores, alunos esportistas eram jogadores de vôlei nessa escola. Agora eu vou considerar esse 144 como 25%, certo? Aqui eu tenho que 25%, eu fazendo esse mesmo processo, vai dar 0,25. E 0,25 no ano de 2010 era igual a 144, certo? Acontece que 0,25 eu posso transformar ele em 1 sobre 4, porque se eu dividir 1 por 4 vai dar 0,25. Então 1 dividido por 4 é igual a 144, certo? 1/4 do total de alunos em 2010
eram jogadores de vôlei, o que esse valor representa 144 alunos ao todo. Mas a questão pede o número de alunos esportistas, ou seja, o número total. Então, se 144 é um quarto, eu vou multiplicar 144 por 4, certo? Eu farei essa multiplicação para descobrir o valor total de alunos. Então, 144 vezes 4 é igual a 576. E este é o valor que estávamos procurando, o número total de alunos esportistas em 2010. Então, aqui chegamos ao fim do segundo encontro do primeiro ciclo, em que foi feito em formato diferente por questão de adequação, e mais curto para que vocês resolvam mais exercícios desta vez. Espero que ajude a vocês a realizarem as atividades e se preparem para as avaliações que serão feitas no portal já na próxima semana. Então estudem e acessem o portal diariamente e me contatem diante de qualquer dúvida, porque todas as dúvidas serão tiradas tanto nos grupos quanto quando vocês me contatarem pessoalmente. Então estou à disposição de vocês e até a próxima.